Para encerrar o nosso primeiro dia de palestras do Sexto Sinfotec, convido Viviane Bovo com o tema Comunicação Efetiva. Você pode me avisar quando estiver faltando uns 10 minutinhos? Porque assim só... Ah, ótimo. Tem? Tem. Obrigada, viu? Não, internet não, só minha apresentação mesmo. Oi, pessoal, enquanto eles arrumam a minha apresentação, eu já vou falando oi para vocês. Sejam muito bem-vindos. A minha palestra é bem diferente de tudo que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo coisas bem específicas da área de TI, e eu estou trazendo algo diferente para vocês. A gente vai... Oh, muito obrigada, isso é muito importante. Deixa eu me localizar aqui. Ótimo, já me localizei. E a minha palestra vai ser sobre comunicação. Quem aqui se comunica? Oba, ainda bem, né? Exatamente. E como será que é essa nossa comunicação, né? O resultado dessa nossa comunicação. Eu cheguei um pouquinho antes e assisti aquela palestra de segurança na internet. E ali teve algo que ele falou que é muito interessante e que eu fiquei me tocando. O pessoal de TI tem uma vantagem. Eles têm uma comunicação que eles dominam, eles falam algo para essa tecnologia e a tecnologia responde exatamente o que eles querem, sem julgamento, porque aquilo que ele estava falando era do mal, né? A pessoa vai lá, consegue tudo que ela quer, do jeitinho que ela quer, né? Prontinha para o banco de dados. Mas e a nossa comunicação? A comunicação humana. Será que ela funciona igual, gente? Não, né? Aí é que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de confusão. E por que será que a gente tem um pouco de confusão? Vê se isso aqui já aconteceu com vocês alguma vez. Dá uma olhadinha ali, ó. Avisa que hora que vai bater. E o cara vira e espera bater. É claro que é uma piada, né? Outra aqui, ó. Deem uma olhadinha aqui. Isso acontece com vocês? Então, lógico que é piada, mas a gente tem muito disso na comunicação. A gente fala algo para alguém, pensando que a pessoa vai entender, e a pessoa entende exatamente o oposto. Ou então, a gente fica horas discutindo com alguém, para no final, depois de um tempão, descobrir que a gente estava falando da mesma coisa. A gente estava até concordando, só que um estava falando de um jeito e o outro de outro. Então, por que será que isso tudo acontece, né? Porque nós nos comunicamos pensando que todo mundo funciona igual. Eu acho que o outro funciona igual a mim e o outro acha que eu também funciono igual a ele. Mas não é bem assim. E eu vou contar para vocês uma historinha que vários de vocês já devem conhecer, mas ela cabe muito bem aqui só para contextualizar. É a história dos dois velhinhos que estavam casados há mais de 50 anos. E aí, chega um dia, antes de dormir, os dois quebram o pau. Nossa, quebraram o pau, foram dormir brigados. Aí, no outro dia seguinte, de manhã, a velhinha ainda estava muito brava com o velhinho. Aí ela vira e fala assim, hoje ele me paga. Eu vou dar para ele comer a pior parte do pão. Então, ela arruma a mesa do café e coloca para ele a parte da casca do pão e pega o miolo para ela. E fica lá, aquele silêncio, o café da manhã rolando e ela curiosa para ver a reação dele. Então, ela espiando assim com o rabo de olho para ver o que estava acontecendo lá com ele. E, de repente, quando ela vê as lágrimas escorrendo, ela fala, ai, meu Deus, exagerei. Aí ela, bem mais carinhosa, vira para ele e fala assim, ai, meu velho, o que foi? Aí ele fala, ai, estou tão arrependido de ter brigado com você ontem. Além de eu ter brigado com você,
olha só o gesto de amor que você está fazendo comigo. Aí depois de uma briga você vira e me dá a melhor parte do pão, a casca crocante, saborosa. Aí deu um tilt na cabeça dela, né? Eu falei, mas peraí, como assim a melhor parte do pão? E aí ela se toca, ela fala, você não vai me dizer que durante 50 anos eu te dei o miolo fofinho e gostoso, comendo essa casca horrorosa, e você vai me dizer que você gostava justamente da casca? Então, imaginem só, né? 50 anos que um podia ter o melhor para ele, e o outro também, e os dois estavam tendo o pior, por conta de pensar isso, que a gente funciona igual. Nós somos diferentes. Somos únicos. Então, agora, a minha proposta é mostrar para vocês, na minha palestra, como que a gente se forma um ser único e como é que a gente vai usar isso na nossa comunicação, como isso vai influenciar. Então, a gente está falando de programação. Eu vou contar para vocês como é que a gente se programa para ser quem a gente é. Como a gente pensa, como a gente reage, como a gente se comunica. E depois eu vou dar algumas dicas, algumas só pouquinhas, algumas ferramentas para vocês levarem algo de prático, de concreto da palestra. Então vamos lá. Então como nós somos programados? Aqui. Como é que a gente vai experimentar o mundo? Aqui tem um pointer, né? Deixa eu ver onde é que é. Aquele vermelhinho é no meio? Não. Aqui. Bom, fica sem mesmo. Vamos lá, não achei. Aqui, obrigada. Isso. Aqui, olha, vamos imaginar que aqui é o mundo real. Tudo que está lá fora, né? O mundo real nos oferece muitas informações. E como é que a gente vai perceber o mundo real? Através dos nossos canais sensoriais. A gente percebe o mundo através da visão, da audição e do sinestésico, que é o olfato, o tato e o paladar. Além disso, através dos nossos sentimentos e das nossas sensações. Essa é a nossa porta de contato com o mundo. Os nossos canais sensoriais, os nossos sentimentos e as nossas sensações. Então, uma vez que a gente experimentou o mundo, aí depois o que a gente faz? A gente dá um significado para isso, para essa experiência que a gente teve. E a partir disso a gente vai reagir, a partir do significado que a gente deu. E aí é que começam as diferenças. Cada um vai dar um significado diferente. Uma vez discutindo esse conceito com o professor, ele me contou uma experiência bem interessante. Ele tinha um casal de amigos que tinha 2 filhas meninas. E um dia ele foi convidado para jantar na casa desses amigos. Só que durante o jantar, o casal quebrou o pau, discutindo sobre uma ida das meninas a uma excursão da escola. Depois que o jantar terminou, eles foram para o jardim relaxar e tudo mais. Aí, uma hora que o meu professor estava sozinho, uma das meninas chegou e foi conversar com ele. E falou, sabe, meus pais discutem muito. E isso me chateia tanto, eu fico tão triste quando eles discutem. Aí, passado um tempo, a menina se afastou dele. Passou mais um tempinho, vinha outra, a irmã. E fala exatamente do mesmo evento. Ai, sabe, eu me sinto tão segura de perceber como os nossos pais, os meus pais, eles cuidam da gente. Eles discutem cada elemento de cada situação para ter certeza que eles estão tomando a melhor decisão para a gente. Olha que interessante. Ambas viveram exatamente o mesmo evento. Só que cada uma deu um significado diferente. Uma deu um significado que fazia ela ficar chateada, triste, e a outra deu um significado que dava recursos para ela, ela se sentia protegida. Bacana, né? Então, isso que a gente constrói dentro da gente, dando esses significados, essa experiência que a gente tem do mundo, a gente chama de modelo de mundo ou mapa da realidade. E ele é único, cada um vai construir o seu. Por quê?
não dá para a gente captar tudo que o mundo nos oferece. É informação demais para a gente processar. Então, a gente precisa selecionar aquilo que mais nos interessa. Eu trouxe um exemplo legal para vocês acompanharem comigo, que eu já vou mostrar já. A gente vai selecionar essas informações através do que a gente chama de filtros, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas vamos fazer essa experiência juntos agora. Vamos imaginar, então, que a gente tem a floresta. A floresta é linda, né? É uma realidade bem complexa, cheia de coisas. Dá para experimentar uma floresta em todos os aspectos que ela pode nos oferecer? Acho que não, né? Então, cada um vai selecionar uma pequena parcela dessa realidade que é a floresta. Então, vamos ver como isso acontece, né? Se for um pintor, como é que ele vai enxergar a floresta, né, pessoal? Ele vai estar olhando cores, formas, contraste de luz e sombra. Já se for um lenhador, como é que ele vai enxergar a floresta? Se for um biólogo, um perfumista, uma pessoa que ficou perdida, está lá na floresta perdida. Os índios, como é que eles experienciam a floresta? E as crianças, como elas vão experimentar essa floresta? Percebem? Então, cada um vai ser capaz de pegar um pedacinho dessa realidade que o mundo nos oferece. E esse pedacinho a gente pega através dos filtros que a gente vai dar. Os nossos filtros podem ser neurológicos, sociais ou pessoais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Filtros neurológicos. Só pelo fato da gente ser um ser humano, né, ter esse aparelho aqui, essa máquina, a gente já tem algumas limitações para experimentar o mundo. Por exemplo, os meus olhos. Se eu comparar com os olhos da águia, ela enxerga 5 vezes mais do que o ser humano. Olfato, audição. Se eu comparar com a dos cães, a gente vai sair perdendo também, porque eles têm olfato e audição muito melhor. Isso só para dar pequenos exemplos, porque a gente pode ficar aqui um mês inteiro falando disso. Se a gente comparar, então, o funcionamento cerebral, é outro filtro. Homem e mulher funciona diferente. Homem tem uma visão mais focal, a mulher tem uma visão, uma percepção campo visual, de percepção mais aberto. O homem tem um foco, a mulher tem o detalhe. E isso justifica, por exemplo, quando a gente tem aquela experiência, né, o casal foi na festa, chegou em casa, e a mulher começa a falar para ele, ai, você viu que aconteceu isso, aquilo? Não. Ele fala assim, como que você viu tudo isso acontecer lá ao mesmo tempo? Eu estava lá na mesma festa que você e eu não vi nada disso acontecer. Então, está aqui. As mulheres funcionam diferente dos homens. É outro tipo de filtro. Filtro cultural. Depende de onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu estudei, que religião eu frequentei, que grupo de amigos eu frequentei, eu vou ter filtros diferentes. Uma coisa simples, como um cumprimento, muda completamente de um povo para o outro, de uma cultura para outra. Então, isso tudo vai moldando quem eu sou, como eu sou, e o meu modelo de mundo, o meu modelo de realidade. Então, por isso que nós somos únicos. Algumas vezes, quando eu estou dando curso disso, né, de como funciona isso, tem a ver com a PNL, a Programação Neurolinguística, e algumas vezes os alunos falam assim, fazem uma pergunta, Vivi, mas eu duvido que Gêmeos tenha um modelo de mundo, um mapa de realidade diferente, porque eles vivem a mesma realidade, os pais põem até a roupinha igual neles. Mas até eles vão ter modelos de mundo diferente, porque eles têm experiências pessoais diferentes. E eu trouxe um exemplo de uma amiga de anos atrás, né? Os filhos dela são gêmeos, são 2 meninos, hoje já são 2 moços. Mas quando eles eram pequenos, na época que estavam começando na escola, ali 6, 7 aninhos, ali foi um divisor de água na decisão de cada um, no significado que cada um deu para frequentar a escola ou faltar da escola. E foi assim.
Um dos meninos amanheceu muito doente, com febre, e não podia ir para a escola, ficou em casa. E o outro que estava bem, foi para a escola. O que estava com febre, gente, era a primeira vez na vidinha dele, de 6, 7 anos, que ele tinha a mãe só para ele. Gêmeo, né? Gêmeo está sempre dividindo o colo da mãe. Primeira vez na vida. Além do mais, ele estava doente, a mãe estava cobrindo ele de paparico, né? Tava, maior atenção. Ele achou aquilo o máximo. Então, o que ele concluiu? Faltar da escola e ficar em casa é muito bom. Na contrapartida, o irmão foi para a escola. Nesse mesmo dia que ele foi para a escola e que o irmão não foi, teve uma gincana surpresa. Extremamente divertida. Ele se divertiu muito. E lá ele pensava, puxa vida, coitado do meu irmão, ele está perdendo tudo isso daqui. Ai, como é ruim faltar na escola, né? De repente a gente perde umas surpresas tão boas, né? E a partir daí foi um divisor de águas. Um não queria faltar por lei nenhuma. Se a família precisasse faltar para uma viagem, era um escândalo, porque ele não queria faltar. E o outro, então, vivia, ai, mãe, acho que eu estou com uma dorzinha aqui, acho que hoje eu não vou, não, tá? Então, as nossas histórias pessoais também transformam o nosso modelo de mundo. Outra coisa interessante que nos torna diferentes e únicos é a forma como a gente escolhe se comunicar. Nós que funcionamos, tudo bem, né, que não tem nenhuma deficiência física, a gente enxerga, a gente ouve, a gente tem o tato, o paladar, o olfato, a gente funciona com tudo isso. Porém, durante a nossa vida, o nosso aprendizado, a gente vai escolhendo um desses canais onde a gente se sente melhor para se comunicar, se sente melhor para aprender, e a gente acaba usando mais esse canal. Só que as pessoas não sabem disso. Então, um está processando num canal, o outro está processando no outro canal, e, de repente, parece que as informações estão ficando esquisitas, que a gente não está se dando bem. Então, eu vou dar alguns exemplos de como que a gente demonstra. Para quem conhece, a gente acaba demonstrando, a pessoa sabe em qual canal a gente está se comunicando. A gente pode se comunicar, por exemplo, mostrar em qual canal eu estou, com o meu gestual, com os meus movimentos de olhos e, principalmente, com as palavras que eu escolho para me comunicar. Então, vamos dar um exemplo, tudo caricatura, tá? Eu exagero para vocês poderem perceber do que eu estou falando. Imagina que vocês estão com uma pessoa no carro. E a pessoa que está do lado de vocês está ali conversando, batendo papo, o rádio está ligado, está tocando uma música. De repente, começa a tocar uma música que a pessoa gosta, ela diz, olha que música legal. A música é para a gente ouvir, né? É som. Mas ela está falando, olha que música legal. Então, ela está me dando uma informação legal, importante, que ela está processando isso no canal visual. Muito provavelmente ela tem muitas imagens com relação a essa música. Ou então ela diz assim, ai, que música aconchegante. Até faz assim, de abraçar, né? O tato, né? Sinestésico. Ou então, vamos dar um outro exemplo. A pessoa está lá no museu, apreciando um quadro, né? Aí ela vira e fala, nossa, que cores melodiosas. Canal auditivo, ela está ouvindo alguma melodia enquanto ela está vendo aquele quadro. Então, a gente dá essas informações. E isso tudo faz com que a gente também seja diferente, seja único. Aqui eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês de como isso vai afetar nas nossas relações. Escolher o canal preferencial e não saber que o outro funciona diferente. É uma caricatura, vou exagerar um pouquinho. Então, imagina o casal. Ela, preferencialmente, ela funciona nos três, tá? Ouve, tem o tato, tem o paladar, tem tudo funcionando direitinho. Mas, preferencialmente, ela tem o canal visual mais aguçado. Então, ela vai e passa o dia inteiro no salão de beleza. Arruma o cabelo, maquiagem, compra um vestido bonito, tudo combinando, tá? Quem é visual gosta de combinar. Sapatinho combinando com a bolsa, as unhas feitas, então ela está impecável.
E ela chega em casa, então, e fica até em pé para não amassar o vestido na sala, esperando o marido chegar. Visual, precisa ser vista. Então, ela quer sair para jantar, para que as pessoas vejam a produção. O maridão chega do trabalho, chega a dar um abraço gostoso nela, um beijo, nem repara no visual, né? Ele, todo sinestésico, vê, não precisa ver, nem viu. Mas deu um abraço, deu um beijo, já sai largando casaco, gravata, sapato, para tudo quanto é lado, e vai para o chuveiro quentinho. De lá ele grita, querida, vem esfregar minhas costas. E ela lá na sala já começando, ela não sabe que é assim, que ele é diferente. Então, o que ela pensa? Está fazendo para me irritar, né? Então, ela já está começando a ficar tensa. Passou um tempinho, lá vem ele lá de dentro, com aquele pijamão molão bem velho, sabe? Aquele tecido velho que fica confortável no corpo, aquele chinelão bem largo, assim. Chega na sala, se joga no sofá e fala, ai, vem, querida, fazer um cafuné. Aí, já viu o que deu, né? Aí ela já explodiu, já quebrou o pau. Ela pensa, que cara, né? Está fazendo de propósito, não quer me levar para sair. E ele pensa, poxa, que mulher fria, que custava fazer um cafuné. Agora, se ambos aprendessem sobre isso, será que não ia ser legal essa relação? Porque eles se amam, mas eles não estão se comunicando bem. Então, se eles sabem, então ela vai ajudá-lo a enxergar. Ele não consegue se enxergar. Então, ela vai dizer, olha, querido, me produzir. Hoje é dia de jantar. E aí eles vão sair para fora e vão jantar. Já fizeram isso por ela hoje, é uma necessidade dela. Amanhã é necessidade dele. Cafuné no sofá. Mas ainda não para por aí os nossos filtros de comunicação. Como eu disse para vocês que não dá para a gente experimentar o mundo todo de uma vez, a gente ainda tem os processos universais de aprendizagem. Todo ser humano, para aprender e capturar o mundo e criar esse modelo do mundo, vai usar esses 3 processos, de eliminação, generalização e distorção, para experimentar o mundo e criar o seu modelo de mundo. Eu vou dar uns exemplos rapidinhos aqui para você. Eliminação. Não dá, por exemplo, quem está interessado no que eu estou falando aqui, está prestando atenção em mim, nos slides, no que eu estou dizendo, e não está prestando atenção, por exemplo, no contato do corpo com a cadeira. Vocês só vão prestar atenção agora que eu falei. Mas vocês não estavam prestando atenção nisso. Vocês não devem estar prestando atenção no barulho do ar-condicionado. Mas a hora que eu chamo a atenção, vocês vão lá e ouvem. Mas está tudo aqui o tempo todo. A gente precisa eliminar para dar conta de fazer aquilo que a gente quer. Generalização. Aqui também eu peguei bem piadinhas, tá? A gente precisa generalizar para poder organizar e guardar tanta informação. Então, aqui são 2 generalizações que a gente vê muito, né? Os homens não prestam. Isso falam as mulheres que já tiveram experiências ruins e elas generalizam. Elas tiveram com um homem uma experiência ruim e generalizam. Mas é assim, de fato? É claro que não. Tem muitas mulheres muito felizes e não trocam os maridos por nada, que são maravilhosos. Outro, mulher no volante, perigo constante. Os homens dizem, mulheres dirigem mal. É verdade? Não. É um homem que viu uma mulher dirigindo mal e generalizou. Mas a gente tem que fazer isso às vezes, não nesses contextos, né? Mas em outros contextos para poder lidar com a informação. E a distorção. Para que a gente consiga colocar as informações no nosso modelo de mundo, a gente faz um montão de distorção. Vocês são capazes de imaginar o planeta Terra do tamanho real que ele é? Procurem aí na mente de vocês o tamanho que vocês imaginam o planeta Terra. Para a maioria das pessoas é uma bola assim, ó. Para os que conseguem imaginar maior, talvez o tamanho dessa sala, mas não passa disso. E olha que interessante quando a gente imagina também um átomo. A gente imagina ele também uma bola, mais ou menos desse tamanho, assim. Não é real, né? A gente está distorcendo a realidade para conseguir construir uma representação dessa realidade. Bom,
Então, aqui está um resumo de como a gente percebe essa realidade, como a gente constrói o nosso modelo. Então, a gente tem a realidade externa, com tudo que ela oferece, a nossa porta de entrada, entre aspas, né, os nossos canais sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, que tem o olfato e o gustativo. A gente vai processar isso tudo com os filtros que eu mostrei para vocês, com esses 3 processos de aprendizagem. Vamos dar um significado. A partir do significado, a gente vai acreditar em algo, vão ser as nossas crenças. Em cima das nossas crenças, nós vamos ter os nossos valores. E qual é o resultado disso tudo? Eu vou ter, então, o meu modelo de mundo construído, a minha representação interna. Vou ter um estado que condiz com isso. Se eu acredito que o mundo é legal, é positivo, eu vou estar num estado bem bacana, né, de otimismo, de positividade. Se eu acredito que o mundo é algo, eu vou ficar num estado de depressão e a minha fisiologia vai acompanhar isso. Eu vou me comportar de acordo com isso, meu comportamento vai estar de acordo com isso, as minhas decisões e a minha comunicação. Bom, agora que eu já dei foi uma corrida, né? Uma corrida sobre isso. Agora eu quero deixar algo de útil para vocês, né? Algumas dicas úteis de coisas que vocês podem levar para a vida de vocês, ferramentas, para melhorar essa comunicação, para ter melhor desempenho na comunicação. Então, como é que a gente pode ter uma comunicação mais efetiva? Primeiro, a gente vai pensar que, para ter uma comunicação efetiva, pelo menos 2 elementos estão envolvidos. Um deles é o conteúdo da informação, né? Então, vocês estão aqui nesse encontro, a maioria do conteúdo que está aqui tem a ver com a tecnologia, né? Informação tecnológica. Se vocês vão num congresso de medicina, o assunto lá é medicina, e assim por diante. Uma coisa é o conteúdo, a informação. E outra coisa é a parte humana. O quanto a gente consegue estar com as pessoas, envolver as pessoas, entender as pessoas e ser entendido. Então, eu tenho dica para essas 2 coisas. Primeira coisa que a gente vai pensar, o que eu estou pensando aqui é um fato, o que eu estou discutindo, não pensando, desculpa. O que eu estou discutindo com as pessoas, será que está sendo uma discussão proveitosa ou está dando trabalho? Realmente está tendo conflito? Então, eu paro para pensar, isso é um fato ou uma opinião? Se for uma opinião, aí pode estar a resposta de ser uma discussão de conflito. Porque uma opinião tem muito julgamento em cima. E tem o que a gente chama de alucinação. A gente não está se baseando em fatos. Vocês viram tanto que a gente vai construindo em cima do fato para chegar no nosso modelo de mundo? Às vezes eu estou simplesmente julgando pelas crenças que eu tenho daquele assunto. Então, a primeira coisa é opinião ou é fato? Se a discussão estiver muito grande, a gente tem uma ferramenta maravilhosa para ajudar nisso. É uma ferramenta tão poderosa que ela é utilizada em conflitos internacionais, utilizada por grandes empresas, e que é a escada da inferência do Chris Argyris. Ele é um pesquisador do MIT, professor de Harvard. Essa escada da inferência ela é fabulosa. E o que ela mostra? Isso que eu acabei de ensinar para vocês. Que a gente sai aqui dos fatos, da realidade, do mundo como ele é, e vai subindo a escada a cada degrau, colocando todos aqueles filtros que eu já mostrei para vocês, até chegar nas crenças e depois agir de acordo com isso. Só que isso depois começa de novo a interferir. Se eu adotei uma crença, na próxima experiência minha, ela também já vai virar um filtro. E cada vez mais eu vou engessando o meu modelo de mundo. Então, se eu sei disso, e se eu estou tentando resolver um conflito, o que os especialistas em conflito internacional vão fazer? Eles vão descer essa escada primeiro, até chegar nos fatos. Depois que eles chegaram nos fatos, aí eles vão ajudar as pessoas a subirem de novo, mas de uma forma mais aberta, mais ampla, com mais opções e, portanto, com menos julgamento. Legal, né?
Essa mesma escada vocês vão achar mais nesse formato. Nos livros ela está nesse formato. O formato anterior a gente fez para juntar essa ideia com as ideias da PNL e fazer o paralelo dos dois. Então, vocês vão encontrar mais nesse formato aqui. A próxima dica que eu vou dar para vocês, eu vou primeiro fazer um exercício bem pequenininho com vocês para a gente partir para essa dica. Eu não trabalho na Unicamp, mas vamos imaginar que eu trabalhasse aqui e que vocês todos também, eu não sei quem trabalha aqui ou não, mas vamos imaginar que todo mundo trabalhasse aqui e que a gente fosse colega de trabalho. E hoje eu vou ter que trabalhar na hora do almoço, não vou poder sair. E você vai almoçar e vai almoçar fora, vai almoçar lá naquele shoppingzinho que tem ali em Barão. E aí você me conta, ó, estou indo almoçar lá. Fala, você vai almoçar lá? Me faz um favor. Hoje, saindo daqui, eu tenho que ir no aniversário de uma amiga, mas não vai dar tempo de comprar nada para ela. Você pode comprar algo para mim? Umas flores? E você gentilmente diz, sim, posso. Que flor você compraria para mim? Orquídea, que flor você compraria para mim? Rosas, que flor você compraria para mim? Rosas, que flor você compraria para mim? Oi? Orquídea também. E você, que flor você compraria para mim? Oi? Rosa, você? Orquídea, você? Orquídea. Aqui esse pessoal está bem na orquídea e nas rosas, né? Normalmente, quando eu faço essa enquete, gente, dá tanta diferença nas flores. E por que dá tanta diferença assim? Porque eu não fui específica. Eu não falei para vocês o que eu queria. Eu deixei furos na minha comunicação. E se eu deixar furos, vocês vão preencher com a experiência de vocês. Por que vocês falaram rosa? Por que vocês falaram orquídea? Ou porque vocês gostam de ganhar, ou porque vocês já deram essa flor e fez sucesso. E aí o que vai acontecer comigo? Eu posso ficar surpreendida, se vocês trouxerem algo além do que eu esperava, ou posso ficar decepcionada, frustrada, se vocês trouxerem algo aquém do que eu esperava. Porque eu tenho uma expectativa. E quem tem expectativa, ou é frustrado, ou é surpreendido. Então, cuidado com os buracos na comunicação. Eu vou dar umas dicas de como preencher buraco também, tá? Bem rapidinho, porque meu tempo está acabando. A gente tem algumas palavras significativas, muito legais a gente saber disso, que elas têm impacto na vida da gente. Por exemplo, se eu falo assim, eu não sei andar de bicicleta. Ou se eu digo assim, eu ainda não sei andar de bicicleta. Eu estou abrindo um espaço para eu aprender. Outro exemplo, o mas. O mas é muito importante, principalmente quando a gente tem equipe, a gente lida com pessoas. Eu vou dar um feedback para a pessoa, eu falo tudo que ela fez de bom. Aí depois eu falo, mas você precisa melhorar aqui, ó. Esse mais tem a tendência de apagar tudo que eu falei de bom primeiro e a pessoa ficar só com o que foi depois do mais. Vou dar um exemplo para vocês sentirem aí. O meu sobrinho estudou muito ontem à noite, mas depois ele foi para a balada. Sentiram? Agora vamos sentir, agora vamos mudar. O meu sobrinho estudou muito ontem à noite e foi para a balada depois. Perceberam como é que mudou? Vocês ficaram com os dois na segunda, né? Ele estudou e foi para a balada. E a primeira ele estudou, mas depois perdeu tudo, o estudo, porque foi para a balada. Tá? Rapidinho. Tem mais. Isso aqui eu estou plantando sementinhas para depois vocês pesquisarem. A outra dica é observe o contexto da sua comunicação. Assim você nunca vai ser inadequado. Tudo é certo e tudo é errado. Depende do contexto. Aqui o meu exemplo. Gritar. Gritar é bom? Não sei. Depende do contexto. Gritar num hospital não é. Mas gritar numa festa, num show, num jogo de futebol, para pedir socorro, é legal. Agora, construir e manter a empatia. Como é que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso graças aos espelhos neurônio. E nós temos duas formas de fazer isso. Uma delas é através do rapport, que é essa capacidade que a gente tem de entrar no modelo de mundo do outro e acompanhar o outro. Como é que a gente pode fazer isso?
acompanhando o gestual da pessoa, a respiração, o jeito que a pessoa fala, o tom de voz, o volume, as palavras processuais que eu expliquei antes, né? É do visual, é do auditivo, é do sinestésico. Eu vou rapidinho, porque só tem 5 minutos, tá? E a outra forma é eu também olhar o mundo a partir do ponto de vista do outro. Entrar na pele do outro para ver como é que ele está vendo aquele ponto de vista. Isso é maravilhoso. Eu já usei isso várias vezes, mas teve um cliente meu que a gente usou isso para ele resolver um conflito com uma funcionária. Que eles brigavam há anos, ela era excelente funcionária, ele não queria mandá-la embora. E um dia eu fiz essa experiência com ele. Ele se imaginou sentado no lugar dele, experimentou como ele ficava, e depois ele foi experimentar o lugar dela olhando para ele ali. Ele falou, nossa, eu recebo ela muito mal. Eu não gostaria de ser recebido por uma pessoa como eu recebo ela. Um insight que ele nunca tinha tido, mas só teve a partir do ponto de vista dela. A partir daí ele tomou a decisão, mudou e ficaram muito bem na relação novamente. E esse negócio da gente se colocar na posição do outro, quando eu estou também fazendo comunicações para o meu público, eu preciso me colocar no lugar do público. Então, outro dia eu passei por essa experiência, foi muito engraçada, por isso que eu trouxe para vocês. Hoje em dia está muito comum eles colocarem naqueles luminosos essa frase, foca na pista. O que eles querem com isso? Eles querem isso aqui, né? A sua atenção na pista. E eu estava com uma amiga, ela estava dirigindo, ela que viu, e de repente ela entrou em pânico. Mas não tem água por aqui. Cadê o bichinho? Onde está o bichinho? Ela estava procurando uma foca na pista. Aí que eu me toquei, eu falei, não, tenha atenção, foque na pista, né? Então, isso é interessante. Outra ferramenta legal que eu queria mostrar para vocês, aí tem a ver com conteúdo. Quando você quer um conteúdo bem estruturado, ou que você está captando informação, ou que você está passando informação, tem ferramentas excelentes. Fluxograma, organograma, mas um que eu trouxe para vocês, a outra ferramenta é o metamodelo da PNL. Ufa, cheguei no fim da minha apresentação. Então, quem é que tem hoje em dia mais flexibilidade, mais poder, mais liderança sobre a própria vida e sobre a comunicação? Quem tem mais flexibilidade? Quem enxerga mais coisas que tem para ver dentro dessa realidade. Então, a minha ideia era plantar uma sementinha para que vocês fiquem curiosos e comecem a buscar mais e se desenvolvam e queiram ter essas competências para se comunicarem melhor. Então, eu estou à disposição. E aqui está o site e o meu e-mail. Se alguém quiser alguma pergunta, pode escrever. Ou se quiser, depois que terminar aqui, também pode fazer perguntas. Muito obrigado, tenha uma excelente noite. Eu queria agradecer muito o convite, o Queiroz, a Simone, a Unicamp. Tem alguém erguendo a mão ali, não sei se eu tenho tempo, posso? Metamodelo. Esse? Pode? Nada. Obrigada, gente. Gostaríamos de agradecer a sua participação, te entregar uma lembrança da Coordenadoria de Tecnologia. Muito obrigada, viu?